Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Entrelaços Psicologia. Eu sou a Roberta e hoje eu quero trazer uma discussão bastante polêmica, e que rende aí muitas lives, palestras, discussões saudáveis e até mesmo, discussões não tão saudáveis assim, que é o porquê as pessoas costumam dizer, profissionais e pessoas do senso comum também, costumam dizer que a psicanálise não é uma ciência. Não é a primeira vez que a psicanálise passa por um momento em que ela, vem sendo constantemente atacada, então há fases, né, já houveram outros momentos aí da história em que a psicanálise ela foi alvo aí desses ataques, e a gente convive, né, com esses altos e baixos da discussão sobre a sua validade, a sua aplicabilidade. Mas eu acho que antes de qualquer coisa, a gente pode começar voltando um pouquinho no tempo, que é pensar como ela surge, né. Então, Freud ele vai descrever esse método no século XIX, no final do século XIX. E naquele momento, a psicanálise ela propõe explorar o que Freud chamou de um inconsciente humano, que é esse lugar do nosso aparelho psíquico, no qual alguns conteúdos estão longe da nossa consciência, né, eles não estão acessíveis à nossa consciência. Pensando naquela época, isso foi extremamente revolucionário, nós não tínhamos nada parecido com isso naquele tempo. Freud foi introduzindo alguns conceitos, né, tentando desenhar este aparelho psíquico, como ele funciona, quais seriam as partes que compõem esse aparelho. Então ele trouxe alguns conceitos como id, ego, superego, conteúdos reprimidos, pulsão de vida, pulsão de morte, a partir da pesquisa, justamente, observação, escuta clínica e pesquisa junto às suas, pacientes da época. Então, a abordagem que ele vai trazendo ali, inaugura uma nova maneira da gente interpretar coisas que não tinham uma explicação naquele tempo e coisas cuja a ciência da época, a ciência médica da época, não tinha condição, de abordar, de entender e de explicar, né. Mas, por que que a psicanálise ganhou tanta notoriedade, por que ela cresceu tanto e por que ela é tão forte até hoje? Um dos fatores é justamente este, que é a capacidade que ela oferece, né, de explicar comportamentos humanos que não são explicados por outras abordagens. E aí eu estou dizendo, de outras abordagens para além de abordagens da saúde mental, da saúde emocional. Então a medicina ela não tem condição de lidar com todas as expressões humanas possíveis, né, então nós temos expressões humanas que certas abordagens não conseguem capturar, entender, interpretar o que seja, oferecer uma interpretação do que seja. Então, naquele tempo, ela surge como uma possibilidade da gente entender sintomas inexplicáveis, sintomas que não possuem uma explicação no corpo, sintomas, que permanecem ao longo do tempo, apesar de tratamentos realizados diretamente no corpo, né. Então, a psicanálise ela cresce, né, e vai ganhando uma notoriedade, não sem sofrimento, não sem dor, gente. Freud foi muito atacado, sofreu muito preconceito, foi humilhado dentro da sua, profissão, né, dentro da sua categoria profissional da época. Mas com o tempo, né, a psicanálise vai crescendo muito, as ideias vão circulando e ela se tornou uma referência cultural. A psicanálise influenciou tudo, influenciou a arte, influenciou a literatura.
até o cinema, né. Então muitos estudos de psicanálise, embasam textos, para roteiros de filme, embasa uma série de coisas para você produzir artisticamente, para você pensar personagens, para você pensar dinâmicas de vida, né. Então a psicanálise ela influenciou tudo, né, ela influenciou a literatura, você pensar dinâmicas psicológicas, né, para você pensar relações, vínculos, cenas entre pessoas, né, então a psicanálise ela atravessou tudo, né, e, ainda mais essa promessa, né, de você desvendar um mistério sobre, sujeitos, sobre pessoas, né, mistérios, coisas as quais, a própria pessoa desconhece. Por isso a gente fala sobre ferida narcísica, né, então, a descrição do que seja o inconsciente foi uma ferida narcísica, né, o ser humano ele se sente mais confortável no controle das coisas. Então ele quer ter controle, número, régua, mensuração, indicador. Esse é um remédio, né, esse é um lugar, né, essa visão cartesiana em que eu controlo, né, ela faz com que o ser humano se sinta mais seguro, né. Você imaginar que há algo do qual você não consegue necessariamente mensurar com uma régua precisa, né, que há algo que você desconhece por completo, que é, né, que há algo, mais da ordem subjetiva, é algo que pode deixar algumas pessoas extremamente desconfortáveis, mas o ser humano é isso, né, ele é feito de vazios também, ele também é feito de lacunas, ele é feito de mistérios, ele é feito de coisas que ainda não estão nomeadas, né, ele é feito de partes que ainda não estão nomeadas, né. Então a psicanálise poder conversar com isso, né, ser um método que pode conversar com essa parte, que assusta tanto as pessoas, fez dela, fez com que ela tivesse essa notoriedade até hoje. Ela recebe muitas críticas, sempre recebeu, isso não é de agora, a respeito da sua cientificidade, né. Então a gente tem algumas abordagens que vão trabalhar com alguns instrumentos que são, passíveis de replicação, né. E esse replicar, essa medida que pode ser replicada, ela é entendida como uma ciência confiável, né, algo confiável, né. E muito se fala da psicanálise ser algo totalmente subjetivo. Isso é um equívoco, né, porque a psicanálise ela é um método. O analista ele não senta na frente de um paciente e faz coisas aleatórias. Ele tem regras a seguir sobre como ele faz o enquadre desse trabalho, por onde ele precisa levar a sua escuta para poder, alcançar aquilo que não está sendo visto. Então existem regramentos, né, existe um método. A psicanálise não é uma filosofia, ela é um método, uma abordagem. Ela tem conceitos muito bem definidos e tudo isso é replicável. O aparelho psíquico de todas as pessoas é igual. Não existe um inconsciente diferente, né, para cada pessoa. O aparelho psíquico é o mesmo, o funcionamento entre as partes é o mesmo. O que eu tenho são conteúdos particulares de vida que preenchem esse aparelho de uma forma diferente. O método interpretativo do profissional é o mesmo. Então é um equívoco muito grande, a gente, criticar os colegas dizendo que o que eles não fazem não é ciência, né. Inclusive, a gente tem como regramento, dentro do nosso código de ética em psicologia, que nos é, vedado, fazermos críticas públicas, enfim, a colegas, né, ou seja, desqualificar os nossos colegas profissionais, porque isso desqualifica toda uma categoria. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eu querer, ter
notoriedade para mim, para minha abordagem, para mim enquanto profissional ou para mim enquanto pessoa, a partir da desqualificação do trabalho de um colega, independentemente do tipo de desqualificação que eu faço, isso é passível, né, de punição por parte, dos conselhos de psicologia. Então denunciem, né, se vocês aprendam que é importante a gente denunciar quando a gente assiste coisas desagradáveis como estas. Então é como você dizer que o seu colega de profissão, que o seu colega ali de trabalho que se formou, assim como você, enfim, que tem uma técnica, que tem uma abordagem, é a mesma coisa que você dizer que ele seja um charlatão, né, que o que ele faz é algo que é aleatório, então é um charlatão, né, assim. Então é muito complicado, isso é um equívoco, e é muito sério, muito sério, tá. É importante a gente lembrar que a mente humana ela é muito complexa. A gente vai, escutar de algumas abordagens, inclusive, que elas trabalham com a parte que é possível trabalhar dentro da sua abordagem. Porque é isto, cada abordagem ela trabalha com uma parte. E nem sempre as abordagens trabalham com as mesmas partes que compõem isso que é tão fascinante sobre o psiquismo humano. Uma outra discussão, gente, que é muito importante a gente ter, é muito importante a gente lembrar, quando aparece esse tipo, né, de conflito, de discussão, é que a gente vive numa sociedade capitalista. Aqui a gente é incentivado a uma competição, a gente é incentivado a ter mais e mais lucro, né, a gente é incentivado a acumular bens. Isso vai se refletir no nosso trabalho, como se reflete em qualquer tipo de atividade profissional, qualquer tipo de atividade profissional, né. Então isso acaba gerando uma pressão para que abordagens que talvez estejam em algum momento com menos notoriedade, queiram ter essa notoriedade, queiram brigar por um espaço de notoriedade. Mas eu acho que a gente tem que questionar se essa competição ela é realmente necessária, se o que a gente está falando aqui é de mercado. Entende? A gente tem que pensar que conforme a gente começa a ter certos tipos de conteúdos, nas redes sociais, isso gera um impacto que tem a ver com o quê, né? Aí você começa a ter produção de novos cursos, você começa a ter a venda de novas ferramentas, você começa a ter um mercado que vai se movimentar em torno daquilo. Então o interesse, qual está sendo o interesse, né? O interesse é apoiar ao paciente, apoiar a pessoa que sofre, né, por algum adoecimento emocional, que tem uma dor emocional, ou será que a gente está brigando para ter mais espaço, mais lucro, mais poder, né? Então, do que a gente está falando? Será que isto é realmente necessário? Será que a diversidade de métodos não é algo mais inteligente, né? Será que a ciência, gente, ela é um lugar da dúvida, ela não é um lugar da certeza, né? Essa é uma discussão também importante. Quando a gente está falando de senso comum, né, e a gente está falando de fundamentalismo, o que a gente vai ter é a certeza, né? Então, são pessoas falando a partir de um lugar da verdade única, da certeza da verdade única. E isso não é ciência. A ciência ela é feita de perguntas e de negações de perguntas e de novas dúvidas e da convivência mútua de várias respostas para um mesmo problema. A gente não tem nenhum problema, nenhuma questão em relação à convivência com um determinado problema que possa ter várias formas de ser explicado, porque a ciência sabe conviver com isso. Quando a gente tenta dar uma única resposta para alguma coisa, um único método, uma única resposta, um único conceito, um único jeito de lidar, eu estou resvalando ali, eu estou caindo no fundamentalismo, eu estou me distanciando do que seja ciência e não me aproximando do que seja ciência.
né? Então, discursos fundamentalistas são discursos sobre uma verdade, um jeito de fazer e uma forma de se viver. Ciência, ela é a diversidade. Eu tenho várias formas de explicar como é o aparelho psíquico, eu tenho várias formas de explicar o sofrimento emocional e tenho várias formas de tratar esse sofrimento emocional. E todas essas formas são atualizáveis, elas não estão prontas e acabadas. Todos os métodos estão em construção, a reavaliação, aprimoramento e melhoramento constantes, tá? Não existe algo que está acabado, né? Então não existe uma abordagem que explique tudo, que esteja acabada, pronta, padrão ouro, sem nada para melhorar, sem novidades pela frente. A clínica, né, o fazer clínica em psicologia é algo muito dinâmico, porque a nossa clínica precisa ir se adaptando à sociedade, que vai passando por uma transformação. Se a gente olhar para toda a história da civilização, nós vivemos vários momentos, vários tempos, várias histórias e várias formas de adoecer. Então, as pessoas adoecidas na época de Freud não são as mesmas pessoas de agora, nem os adoecimentos são os mesmos. Então, eu não posso ter uma prática enrijecida. Eu preciso trabalhar na perspectiva de abordagens e de práticas que vão se atualizando em acordo com o que a sociedade vai demandando. Inclusive, nós temos que estar abertos ao surgimento até de novas abordagens. Então, isso, né, isso é fazer ciência. Então, qualquer coisa diferente disso isso, na verdade, acaba sugerindo senso comum, acaba sugerindo fundamentalismos. Então, assim, gente, a diversidade de abordagem é uma coisa que a gente tem que celebrar, né? Assim, a gente tem que, na verdade, olhar para tudo isso e ver os nossos colegas, né, como parceiros desse processo do cuidado, né? Então, a psicanálise, com toda a sua história, com críticas, e não existe nenhuma abordagem que não tenha recebido críticas, porque a ciência também é feita dessa possibilidade, né, da gente criticar para pensar, para rever, para melhorar. Então, ainda que com uma história cheia de críticas, ela abriu caminhos muito importantes para a evolução humana, né, e para o tratamento e o cuidado com o adoecimento humano. Então, ela talvez não seja uma ciência tradicional, né, mas ela não deixa de ser ciência. O importante é que a gente possa conviver com as ferramentas, para que a gente possa, o importante é para que é que a gente possa conviver, né, com possibilidades, com portas abertas e não com portas fechadas. A gente precisa entender que os nossos pacientes precisam ter diversidade para se identificarem também e se sentirem acolhidos, né, nas suas buscas pelo cuidado com a sua dor, né, com a sua saúde emocional. Então, vamos brindar, vamos celebrar essa diversidade, vamos explorar possibilidades. E o que torna não só a psicanálise, mas qualquer abordagem algo eficaz é a capacitação do profissional. Então, também não concordo com cursos de psicanálise que parece fast food, né? Então, em 6 meses, psicanalista. Não, não, cabe críticas, aí cabem muitas críticas em relação a isso. Então, o que faz qualquer abordagem, uma abordagem eficaz, é a capacitação, o treinamento, e o aprofundamento do profissional nesta abordagem, o aprofundamento da escuta clínica, a capacidade que ele tem de apreender, né, o que se passa com o ser humano que está diante dele. Quero deixar aqui aberta essa discussão, né? Participem, podem comentar, na medida do possível, a gente vai aqui respondendo, certo? Muito obrigada, gente. Até um próximo material, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.